Segunda dica para tu ir bem numa prova de direito. Usa o material do teu professor. Muitas vezes eu cometi esse erro na minha graduação de estudar por doutrina, ler livros inteiros, estudar o que doutrinadores falavam e não me ater ao que o meu professor falava em sala de aula. Então, o professor, se ele é uma pessoa normal, ele vai ter que cobrar em prova aquilo que ele ensina em sala de aula. E aí, sabe o que eu fazia? Eu anotava tudo que o professor falava. Só que eu não tinha tempo de ler minhas anotações porque eu estava lendo doutrina, porque eu estava lendo um monte de coisa que é importante, mas que não podiam estar na frente das minhas próprias anotações. Então, se o professor te dá slide, se ele te dá apostila, se ele disponibiliza algum tipo de texto, não pode esquecer de estudar esse tipo de material antes da tua prova. Sabe de uma coisa? Eu tinha tudo anotadinho, eu anotava tudo, e não dava tempo de eu ler as minhas anotações. E tinha uma colega minha que não ia na aula, faltava e tirava xerox do meu caderno. A única coisa que ela estudava eram as minhas anotações e muitas vezes ela foi melhor do que eu nas provas. Então assim, se tu não tiver tempo ou se tu tiver que escolher, sempre coloca as tuas anotações e o material do teu professor primeiro. Primeiro os slides dele, primeiro a apostila dele, primeiro as tuas anotações do que ele falou e depois a doutrina, depois outros tipos de materiais, certo? É muito mais provável que o teu professor te cobre o que ele pensa e o posicionamento dele do que o posicionamento de outros autores.